Bom dia a todos, eu sou Elder Yuji Nagase, fiz graduação em Ciências Biomédicas na USP. Hoje sou aluno de doutorado direto no curso de Biologia de Sistemas do ICB. Sou orientado pela professora doutora Patrícia Pereira Couto e hoje eu vou mostrar um pouco sobre o meu projeto, o papel da TDP-43 e HNRNPs no splicing de genes relacionados à esclerose lateral amiotrófica. Como eu não tenho muitos resultados, eu irei mais abordar toda a questão bibliográfica sobre o projeto e as metodologias que pretendo realizar nos próximos meses. Então, começando, a esclerose lateral amiotrófica, ela, ou ALS, é uma doença que causa uma desordem progressiva e fatal da função motora. O que acontece é que inicialmente se tem uma degeneração de neurônios motores superiores e inferiores que, consequentemente, levam a uma progressiva perda de força muscular, a paralisia e, em alguns casos, pode afetar músculos relacionados à função respiratória, levando à paralisia e à insuficiência respiratória em 2 a 5 anos depois do diagnóstico. A maioria dos casos são esporádicos, não tem uma tendência familiar. Apenas 15% dos pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica possuem uma certa hereditariedade da doença, e nessa doença foi observado mutações em mais de 20 genes que contribuem para ela. Existem diversas proteínas que têm essas mutações e são relacionadas ao splice alternativo. Entre essas proteínas estão a TDP-43, HNRNPA1 e HNRNPA2B1, que serão abordados nesse projeto. Mas, primeiramente, o que é o splice, né? Splice alternativo? O splicing ele é um processo cotranscricional, que ocorre concomitantemente à transcrição, e é realizado por uma macromolécula chamada spliceossomo. Aqui à direita nós observamos o spliceossomo, e é uma macromolécula composta por 5 SNRPs, ribonucleoproteínas, e mais de 150 proteínas que regulam a sua ação. O splicing, ele basicamente ocorre duas coisas. Duas reações de transesterificação, que levam à formação do laço intrônico e à junção de exons. Mas como isso acontece em mais detalhes? Então, inicialmente, nós temos aqui um RNA mensageiro precursor, o pré-RNA mensageiro, e os RNAs mensageiros de genes eucarióticos muitas vezes possuem regiões codificantes, denominadas exons, e regiões não codificantes, denominadas introns. Os exons e os introns, eles são separados por sequências motivos, que ajudam a maquinaria do spliceossomo a reconhecer que aquilo é um exon e que aquilo é um intron. Então aqui nós observamos dois motivos, GU e AG, e uma adenina que marca o sítio de ramificação. Inicialmente, o processo de splicing inicia-se com o recrutamento da SNRP RNP-U1. O 1 interage com a região 5' do intron, e há um recrutamento de U2, ligando-se ao sítio de ramificação, formando então o complexo A. Depois que acontece esse recrutamento, outras SNRPs são recrutadas, o complexo do tri-SNRP, o 4, 5 e o 6, se ligam, formando o complexo pré-catalítico, e quando acontece essa junção, o 1 e o 4 eles se dissociam desse precursor de RNA mensageiro, levando ao complexo B ativado. No complexo B ativado vai acontecer a primeira reação de transesterificação, onde acontece a primeira clivagem da região 5' do intron e a região 3' do exon. Quando acontece essa clivagem, há a formação do laço intrônico. A região 5' do intron ele se liga ao sítio de ramificação, formando então o laço. Depois que acontece essa primeira etapa, existe uma segunda etapa de transesterificação, onde acontece a clivagem da região 3' do intron e a junção da região 3' do exon com 5' do exon.
Quando acontece essa junção, os exons que estavam separados, eles se unem, formando então o RNA mensageiro maduro, e esse laço intrônico ele é levado à degradação. Então, aqui a gente tem a formação do RNA mensageiro e do intro. O que acontece é que não necessariamente todos os exons eles vão ser incluídos e juntados, e nem todos os introns eles vão sair do RNA mensageiro final. Em alguns casos, pode ocorrer, por exemplo, de esse exon vermelho, ele, ao invés de ele entrar no RNA mensageiro final, ele é pulado, então a gente vê que esse exon, o primeiro exon, ele liga com o terceiro exon e não com o segundo, formando um fenômeno que é chamado de pulo do exon skipping, ou, em alguns outros casos, introns que a gente pensaria que normalmente seriam excisados, eles são retidos no RNA mensageiro final, acontecendo uma retenção do intron. Essas formas não canônicas de splicing são chamadas de splicing alternativo. Agora que a gente sabe o que é o splicing, vamos falar um pouco sobre a TDP-43, a principal proteína desse projeto. A TDP-43 é uma proteína nuclear citoplasmática que tem 414 aminoácidos e possui dois motivos de reconhecimento, RRM1 e RRM2, motivos de reconhecimento de RNA. Esses motivos eles se ligam em repetidos TG e UG. Então, quando ele encontra em RNAs esses TG e UG, permite a ligação de TDP-43 nesses RNAs mensageiros. Então, por essa interação com RNAs mensageiros, a TDP é classificada como uma proteína de ligação a RNA, as RBP. Agora vamos falar um pouco sobre as funções da TDP-43. Por possuir esses motivos de reconhecimento de RNA, a TDP-43 executa diversas funções no metabolismo de RNA dentro da célula. Por exemplo, em alguns casos, alguns RNAs mensageiros, TDP-43 se liga para dar mais estabilidade à molécula de RNA mensageiro, impedindo assim a sua degradação. Em outros casos, TDP-43 pode associar tanto ao RNA quanto a complexos que se ligam a proteínas motoras, que vão dar o transporte desse RNA mensageiro na célula. Em outros casos, TDP-43 pode ter um papel na tradução, ele pode impedir a tradução de alguns transcritos, possui papel na autofagia e nas sinapses de neurônios. TDP-43 também tem funções na mitocôndria e também ele tem uma função importante na formação de grânulos de estresse e no processamento de microRNAs. Ele pode interagir, por exemplo, com proteínas como Dicer e Gaucher, que são essenciais para a biossíntese desses microRNAs. TDP-43, na questão da ELA, o que acontece é que normalmente TDP-43 é uma proteína que se encontra em alta concentração no núcleo e raramente no citoplasma. Mas foi observado que em mais de 90% dos pacientes que têm esclerose amiotrófica, é observado uma maior concentração citoplasmática de TDP-43. Essa concentração citoplasmática de TDP-43 leva à formação de grânulos de estresse, que pode ser observado nessa figura direita. Isso é uma figura que essas células foram estimuladas com sorbitol, que é uma substância que leva ao estímulo da formação de grânulos de estresse, e aqui a gente observa esses grânulos de TDP-43. A formação dos grânulos de estresse causa o que acontece é que a maior concentração o que acontece é que a formação desses grânulos de estresse por TDP-43 levam à captura de diversos RNAs mensageiros que podem estar no meio. Essa retenção que acontece dos RNAs mensageiros impedem desses RNAs mensageiros terem a função na célula e quebram toda a homeostase celular, podendo levar a célula, por exemplo, à neurodegeneração.
Os grânulos de estresse, eles são altamente dinâmicos, eles podem ser formados ou desformados em menos de 15 minutos. Na verdade, esses grânulos, eles são formados a partir de um empareamento do processo de início da tradução, que acontece que normalmente um RNA mensageiro, como a gente pode ver, seria traduzido pelo I, as subunidades 40S e 60 do ribossomo iriam iniciar a tradução. O que ocorre é que estresses celulares podem levar à parada desse complexo de iniciação de tradução e esse RNA mensageiro pode acabar se ligando com outras proteínas que se ligam a RNA. Aqui ele dá o exemplo de TIA1 e G3BP1. Mas poderia ser outras proteínas como HNRNPA1 ou TDP43. O que acontece é que quando tem a formação de muitos desses complexos empareados de tradução, pode levar a seu aglutinamento e formando um grânulo de estresse primário. Esses grânulos de estresse, eles são parecidos com o que são formados aqui e levam à retenção de diversos RNAs da célula. TDP43 também participa no splice alternativo. No splice alternativo, como a gente observou, como foi explicado anteriormente, TDP43 ele tem duas funções. Quando ele está perto da molécula de RNA mensageiro e se liga, ele pode levar ao pulo do exon, ao exon skipping de alguns exons. Então, por exemplo, se TDP43 se ligasse nessa região upstream ao exon vermelho, aconteceria um pulo desse exon, fazendo a junção do azul mais escuro com o azul mais claro. E também ele pode interagir num tipo de splice alternativo, que é o splice de sítio críptico. Basicamente, o splicing ele coloca uma região que não deveria ser colocada e, por ter essa região críptica, ele pode levar a esse RNA mensageiro a ser degradado ou gerar proteínas, isoformas dessas proteínas, que não vão ter função na célula. TDP43 também possui 41 mutações descritas na esclerose lateral amiotrófica. Essas mutações são diversas e muitas delas estão sendo estudadas. As mutações se concentram principalmente na cauda G-terminal, na cauda C-terminal de TDP43 e a presença dessas mutações levam a alterações principalmente no grânulos de estresse de TDP43, levando, por exemplo, a um aumento da agregação desses grânulos, ao aumento da localização citoplasmática de TDP43, o aumento do tempo de meia-vida de TDP43, ou a diferentes interações com outras proteínas. Por exemplo, mutações com Q331K levam a diferente interação com FUS, ou essa G348V, essa mutação leva a uma diferente interação com HNRNPA2. Foi observado também que na literatura é observado que TDP43 possui inúmeras interações com HNRNPs. Um trabalho global feito com imunoprecipitação e espectrometria de massas mostrou que TDP43 interage com diversos membros da família das HNRNPs, como A1, A2B1, A3, C1, C2, H, K, M, R e U. As HNRNPs são uma classe de cerca de 24 ribonucleoproteínas conservadas que estão envolvidos em diversos processos celulares, como no splicing de RNA mensageiro, poliadenilação, exportação nuclear, localização e tradução. Aqui à direita nós observamos as estruturas das proteínas da família das HNRNPs. Nós observamos que grande parte delas possuem os domínios de reconhecimento de RNA, os RRMs, como a proteína A, C e M. E essas HNRNPs elas estão ligadas a diversas doenças, por exemplo, a sua superexpressão foi ligada a diversos tipos de câncer e
também a doenças neurodegenerativas. As HNRNPs A2, B1 e A1 são encontradas nos grânulos de estresse da esclerose lateral amiotrófica. Então, agora falando um pouco das interações de TDP-43 com as HNRNPs já descritas na literatura, HNRNP A2B1, existe um gene que ele é altamente associado com a esclerose, que é a C9orf72. C9orf72, a sua transcrição leva a um transcrito de RNA mensageiro com repetidos GGGGCC. O que acontece? Uma mutação em C9orf72 leva à geração de transcritos com mais dessas repetições e é altamente tóxico para a célula. Provavelmente porque esse transcrito de C9orf72 retém diversas proteínas que se ligam a RNA, impedindo delas executar a sua função. Foi observado que a superexpressão de TDP-43 com HNRNP A2B1 pode suprimir a toxicidade desses repetidos CGG. Para HNRNP1, foi observado que a sua superexpressão regula negativamente o splice alternativo de TDP-43 no transcrito de POP-PID3. Com HNRNP-A1, HNRNP-A1 é uma proteína que pode ser capturada por TDP-43 nos grânulos de estresse. Foi observado que TDP-43 age diretamente na regulação do splice alternativo do exon 7 de HNRNP-A1. E, por fim, HNRNP-K. HNRNP-K é uma proteína que foi observada que inibe a expressão de RNAs mensageiros de chaperonas, como HSP27 e HSP70. É importante essa informação porque a formação dos grânulos de estresse também parte não apenas pela formação deles, mas a formação de proteínas erradas devido a defeitos de chaperonas pode estar associada ao agravamento do quadro da ALS. Então, como a HNRNP-K inibe a expressão de RNA mensageiros de chaperonas, podem ser indicativos da sua contribuição na doença. A HNRNP-K também pode regular o splice alternativo de BCL2, que é uma proteína importante para a apoptose, e reduz a apoptose quando superexpressa. E a HNRNP-K, o seu empareamento pode reduzir a resposta antioxidativa em neurônios. O que acontece é que, quando existem algumas mutações de TDP-43, ocorrem modificações na proteína da HNRNP-K que impede sua interação com o fator de transcrição NRF2. Esse fator de transcrição NRF2 é importante para gerar diversos transcritos e proteínas que estão associados à resposta antioxidativa. Então, quando existem as mutações de TDP-43, há uma maior degeneração de neurônios motores. Então, nossa hipótese é que a interação de TDP-43 com as proteínas HNRNPs podem modular o splice alternativo de transcritos envolvidos com o desenvolvimento da ALS. Então, como observar, como testar essa hipótese? Nós temos 4 objetivos no projeto. O primeiro é nocautear TDP-43 em células neuronais por CRISPR-Cas9, construir células com mutações específicas para TDP-43, analisar o splicing de genes associados à ALS e analisar a superexpressão de HNRNPs em células mutadas para TDP-43. Então, como irei fazer isso? Primeiro, nós construiremos plasmídeos para fazer o CRISPR em células de REC, de rim embrionário humano, em células neuro2A, que são células de neuroblastoma murino. Nós iremos construir 2 RNAs guias que pareiam com regiões do gene de TDP-43. O que acontece? Esses RNAs guias eles serão subclonados no plasmídio PX330 e eles serão transfectados nessas células, e esses RNAs guias guiarão a proteína Cas9, que é transcrita no plasmídio, para as regiões de TDP-43 onde serão clivadas.
Essa clivagem levará ao nocaute da proteína, levará à não transcrição da proteína correta e, e será possível confirmar o nocaute de TDP-43 através de um Western blot dessas células. Depois de obter essas colônias nocautes para TDP-43, também iremos tentar superexpressar TDP-43 dentro dessas células. Como assim? Nós iremos subclonar a sequência de TDP-43 a partir de um cDNA e será subclonado primeiro no plasmídio PGNT-EASY, que é um vetor de alta cópia, e depois essa mesma sequência será subclonada no plasmídio pcDNA 3.1. Esse plasmídio pcDNA TDP-43, quando colocado na célula, irá expressar TDP-43 no nocaute, na célula que tem o nocaute para TDP-43. Esse pcDNA mais TDP-43, nós induziremos mutações sítio-específicas neles. Nós iremos fazer a modificação que levará à modificação no aminoácido 331 de Q por K e na posição 337 de M por V. Também nós iremos fazer, através de um sistema de primers mesmo, nós iremos amplificar esse plasmídio, essa sequência de TDP-43 já sequenciada e construiremos transcritos que farão a TDP-43 com truncadas, ou seja, essas proteínas que serão expressas por esses plasmídios não expressarão a região N-terminal de TDP-43 e nem a região de N-terminal até RRM1. Basicamente, nós obteremos um plasmídio que expressa TDP-43 normal, 2 plasmídios que expressam TDP-43 mutadas e 2 plasmídios que não têm partes da TDP-43. Esses plasmídios serão transfectados nas células nocaute e assim construiremos células que expressam TDP-43 apenas mutadas. Essas células, então, as células normais, as células mutadas e as células truncadas, mais um controle que é só o plasmídio sem TDP-43, serão extraídas o seu RNA, feita uma síntese de cDNA e um RT-qPCR. Nesse RT-qPCR, nós queremos observar como está sendo o splicing de TDP-43 nessas células. Então, basicamente, TDP-43 ele pode induzir a entrada do sítio críptico ou a não entrada do sítio críptico. Então, o que acontece é que escolhemos 3 genes que são conhecidos por sofrer o splicing de TDP-43, CFTR, DNAJC5 e ATG4B, e construímos dois pares de primers. O primeiro primer ele pegará apenas o splicing canônico e o segundo par de primer pegará apenas o splice alternativo. Então, por exemplo, no CFTR7, esse primeiro par de primer ele conseguirá pegar a parte entre 8 e 9, mas não conseguirá pegar a parte de 8 e 9 por causa da distância desses dois segmentos. E no caso desse primer que está com o exon 8 e o sítio críptico e com o sítio críptico, quando não há a entrada do sítio críptico, esse primer ele não consegue anelar na isoforma que sofreu o splicing canônico. Então, basicamente, com esses dois pares de primer, vai ser possível diferenciar quando ocorreu o splice canônico, quando ocorreu o splice alternativo, e nós observaremos se nas células que possuem mutações de TDP-43 ou que faltam regiões da TDP-43, a taxa de splicing canônico ou splice alternativo foi maior ou menor, se houve alguma diferença. Por fim, nós também iremos superexpressar a proteína HNRNP-A1 e HNRNP-K dentro dessas células, fazendo uma cotransfecção.
Os amplificados de HNRNPA1 e HNRNPK serão subclonados no plasmídio de superexpressão PFLAG e esses dois plasmídios serão cotransfectados junto com aquelas células que sofreram nocaute por CRISPR de TDP43 e tem o plasmídio de TDP43, seja normal, mutado ou com regiões faltantes de TDP43. Então, basicamente, nesses vários grupos celulares que possuem a superexpressão de A1, possuem a superexpressão de HNRNPK, ou não possuem a expressão, o controle, se existe uma diferença na eficiência do splicing dessas células, semelhantes ao que foi feito no item 3. E assim, observaremos se HNRNPA1 e HNRNPK interferem no splice alternativo de TDP43 e nas mutações ou se essas regiões faltantes, região N-terminal ou a região N-terminal até RRM1, é importante para essa interação com as HNRNPs. Era isso que eu queria falar sobre o meu projeto. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só mandar as perguntas e muito obrigado.